Eu sou Helena, e o que vou contar é sobre algo que aconteceu quando eu ainda era muito jovem, mais ou menos aos 18 anos. A história se passa em uma fazenda afastada, no interior do estado de Minas Gerais, um lugar tão isolado que mal conseguia acreditar que ainda existiam pessoas morando ali. Hoje, eu sou uma mulher adulta, e muitas coisas daquela época ainda permanecem nubladas na minha mente, como um pesadelo distante. Mas o que vivi naquela fazenda me mudou para sempre. Era o fim de dezembro, quando a chuva sempre começa a apertar e as noites ficam mais longas. Eu estava com minha irmã, Júlia, e nossos pais. Todos nós tínhamos decidido passar as férias de final de ano na fazenda do tio de meu pai, um local que nunca tínhamos visitado antes, mas que sempre ouvimos falar. Minha mãe estava animada com a ideia de ver a família e sair da rotina da cidade grande, mas eu, ainda na minha fase rebelde de adolescência, não estava muito entusiasmada. O tio de meu pai, José, era um homem solitário, que vivia na fazenda com sua esposa, Dona Carmen, mas ninguém sabia muito sobre eles. Eles sempre foram muito reservados, e sempre havia um certo ar de mistério em torno daquela propriedade. A fazenda estava localizada no final de uma estrada de terra, rodeada por uma vasta floresta e rios, e parecia estar separada do mundo civilizado. A Fazenda do Sul, como era chamada, tinha esse nome por causa de um grande campo aberto que ficava em frente à casa principal, onde o sol parecia brilhar mais forte, como se ali houvesse algo que atraía a luz. A casa era grande, mantida e feita de pedras e madeira, com uma varanda ampla e móveis rústicos, mas ainda assim era aconchegante. O lugar parecia ter sido abandonado no tempo, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos, quadros com rostos em preto e branco que não podiam ser identificados, e uma biblioteca repleta de livros de história e filosofia, muitos dos quais pareciam estar ali desde a época dos avós de meu tio. No entanto, o que mais me chamou a atenção foi o grande relógio de pêndulo na sala principal, um relógio que, segundo minha mãe, nunca havia parado de funcionar, apesar da poeira e do tempo. Passamos os primeiros dias lá como uma família comum. Mas algo começou a acontecer quando a noite caía. A fazenda, com suas amplas terras e longos corredores, ficava estranhamente silenciosa. O som do vento nas árvores e o farfalhar das folhas eram os únicos ruídos que quebravam o silêncio profundo. Durante o dia, eu e minha irmã explorávamos a propriedade, mas o que mais me assustava era a floresta ao fundo. Havia algo nela que parecia sempre me observar. Eu não sabia o que era, mas eu sentia que estava sendo vigiada, como se, de alguma forma, aquela mata tivesse vida própria. Uma noite, depois de um longo jantar, meus pais estavam conversando na sala de estar, e nós, meninas, fomos para o quarto. O tio José e Dona Carmen não estavam presentes, o que era comum, pois eles costumavam se recolher mais cedo. Eu estava deitada na cama, tentando relaxar, quando comecei a ouvir algo. Primeiro, era um som baixo, vindo de longe, como se alguém estivesse chorando. A princípio, pensei que fosse apenas o vento, mas o som aumentava, ficando cada vez mais claro. Não era um choro normal. Era algo angustiante, desesperado, como se alguém estivesse em grande sofrimento. Levantei da cama e fui até a janela. A noite estava escura, com a lua cheia iluminando a mata densa ao redor. Foi quando vi algo estranho. Uma figura, uma mulher, estava parada no campo, perto da floresta. Ela parecia estar olhando diretamente para a casa, mas seus olhos eram como escuridão pura, vazios. Seus cabelos eram longos e negros, e sua roupa era branca, mas manchada com algo escuro, como se tivesse sido arrastada pela lama. A mulher ficou ali, imóvel, por um tempo que me pareceu eterno, e depois desapareceu na floresta. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. O choro parou, mas a sensação de que algo estava errado permaneceu. Quando voltei para a cama, minha irmã estava dormindo profundamente, e eu decidi não contar a ela sobre o que havia visto. Mas naquela noite, eu não consegui dormir. O medo tomava conta de mim. A casa parecia mais fria, e os ventos pareciam mais intensos. O silêncio da fazenda se tornou ensurdecedor. Na manhã seguinte, decidi perguntar ao tio José e à Dona Carmen sobre a mulher da noite. Quando mencionei o que havia visto, ambos trocaram olhares rápidos, mas não disseram nada. Minha mãe, ao ouvir
riu e disse que eu provavelmente tinha sonhado ou visto algo da minha imaginação, mas eu sabia que o que eu tinha visto era real. Eles nunca falaram sobre isso. Nenhuma palavra. Como se o assunto fosse proibido. As coisas começaram a ficar mais estranhas depois disso. Toda vez que a noite caía, a sensação de presença aumentava. Às vezes, eu sentia que alguém estava me seguindo, ou que estava ouvindo os meus passos. O choro continuava em algumas noites, sempre vindo da mesma direção, da floresta. E eu sabia que a mulher estava lá fora, me observando, esperando. As sombras pareciam mais profundas, e o campo iluminado pelo sol pela manhã parecia mais sombrio à noite. Foi na terceira noite que algo mais aconteceu. Eu estava novamente acordada, deitada na cama, quando uma voz sussurrou em meu ouvido: "Você não deveria ter vindo." Eu congelei. A voz estava clara e próxima, mas eu sabia que não havia ninguém ali. Levantei da cama e corri até o quarto de minha irmã, mas ela estava completamente tranquila, dormindo sem se mover. Não havia ninguém na casa, mas a sensação de que algo estava comigo não desapareceu. No dia seguinte, minha mãe estava conversando com Dona Carmen, e, sem querer, ouvi um trecho da conversa. Dona Carmen estava falando sobre uma tragédia antiga, algo que tinha acontecido na fazenda muitos anos antes. Ela mencionou o nome de uma mulher, mas o que me assustou foi quando ela disse: "Ela nunca descansou. A senhora, a mulher da noite, ainda está procurando." Minha mãe ficou em silêncio por um momento, mas, logo depois, mudou de assunto, tentando disfarçar. Não era normal para minha mãe falar de um jeito tão evasivo, como se tentasse esconder algo. O que aconteceu naquela fazenda? O que estava acontecendo ali? Naquela noite, decidimos ir até o campo para tentar entender o que estava acontecendo. Meu tio José tentou nos dissuadir, mas nós, as meninas, insistimos. Caminhamos até a borda da floresta, onde a figura havia desaparecido na noite anterior. O vento estava mais forte e a lua cheia iluminava a cena, mas o campo parecia mais sombrio do que nunca. Foi quando encontramos algo. Na terra, uma marca, uma espécie de círculo. No centro do círculo, um pequeno objeto, uma chave de ferro, velha e enferrujada. Peguei a chave, e quando a toquei, uma sensação estranha percorreu meu corpo. Era como se a chave tivesse sido guardada ali para alguém, alguém como eu, alguém que deveria estar ali. Foi quando ouvi a voz novamente, dessa vez mais forte. "Você encontrou a chave." Era a mesma mulher, sua figura se materializando diante de mim, com os olhos vazios e o rosto pálido. Ela se aproximou lentamente e disse, com um tom profundo e arrepiante: "Agora você vai saber o que aconteceu." E então, tudo escureceu. Eu acordei na manhã seguinte, na cama da casa de minha avó, sem saber o que havia acontecido, se estava sonhando ou se aquilo havia sido real. Mas a chave estava comigo. Eu sabia que o que vimos daquela noite não foi apenas uma ilusão, e que a mulher, a entidade, estava me chamando. Quando procurei novamente, a chave sumiu, e com ela, toda a lembrança daquilo que aconteceu. Mas a sensação de que algo estava ali, ainda esperando, nunca me abandonou. Hoje, ao contar essa história, sei que o mistério da Fazenda do Sol não está resolvido. Algo naqueles campos, naquelas sombras, aguarda. E, quem sabe, talvez seja apenas questão de tempo até que alguém, como eu, descubra o que está escondido ali. Meu nome é Luísa, e o que vivi no sítio de minha avó, durante as férias de 2001, ainda me persegue até hoje. O que aconteceu naquele lugar não tem explicação, ou talvez tenha, mas, se tiver, prefiro não saber. Eu tinha 15 anos naquela época, e as férias de verão eram sempre um momento aguardado, um período para descansar da escola, brincar, dormir até tarde e explorar os campos e matas ao redor de onde minha avó morava. Mas naquela ocasião, algo mudou. Algo que mudou a minha vida, minha percepção e minha paz. A casa de minha avó ficava em um sítio afastado, mais para o fim de uma estrada de terra, rodeada por mata atlântica densa e um silêncio tão profundo que até o som do vento parecia sussurrar segredos. O que mais me atraía na casa de minha avó era a sensação de estar em um local completamente isolado do mundo,
como se estivéssemos vivendo uma realidade paralela, onde o tempo se arrastava, e o único barulho que ouvíamos era o canto dos pássaros e o som das folhas caindo. Esse silêncio, porém, foi o que se tornou meu maior inimigo. A casa, com mais de 100 anos de idade, tinha paredes de adobe, um telhado de barro que rangia com o vento, e portas que, apesar de antigas, sempre se abriram para o calor do campo e para o acolhimento familiar. Eu adorava a sensação de estar ali, mas, naquele ano, a casa parecia diferente. Algo na atmosfera estava pesado, como se o próprio lugar estivesse guardando algo em seu interior, algo que não deveria ser mencionado, mas que sempre parecia estar à espreita. Minha avó nunca falava sobre isso, mas eu a via, às vezes, olhando para as paredes com um olhar distante, como se estivesse conversando com as sombras. O que mais me intrigava era a velha barragem que ficava ao fundo do sítio, perto da mata. Ela sempre foi uma construção solitária, com águas escuras que refletiam a luz do sol de maneira estranha, quase sobrenatural. Durante o dia, a água parecia calma, mas à noite, quando o vento soprava e a névoa se formava, o lugar tomava um aspecto misterioso. Eu sempre tive medo daquela barragem, mas, ao mesmo tempo, sentia uma necessidade irresistível de saber o que ela escondia. Aconteceu uma noite, quando o vento começou a aumentar e a lua cheia iluminava o céu. Eu estava na varanda da casa, observando o campo à minha frente, quando ouvi algo. Um som baixo e quase imperceptível, vindo da direção da barragem. A princípio, pensei que fosse o vento, mas à medida que o som se intensificava, percebi que não era o vento. Era uma voz. Uma voz abafada, que parecia chamar meu nome. Luísa, a voz não era clara, mas era distinta o suficiente para que eu soubesse que estava sendo chamada. Eu congelei. A princípio, achei que estava imaginando coisas. Mas a voz veio de novo, e desta vez foi mais clara. Luísa, era uma voz feminina, suave, quase como um sussurro, mas com uma qualidade inconfundível de urgência. Eu não sabia o que fazer. A sensação de que algo estava errado se apoderou de mim, mas a curiosidade foi mais forte. Com o coração acelerado, decidi ir até a barragem. Eu sabia que minha avó sempre me dizia para não me afastar depois do anoitecer, mas algo naquele momento parecia me puxar para lá, como se fosse inevitável. Pedi uma lanterna e saí pela porta dos fundos, atravessando o campo até a margem da barragem. A cada passo, a voz parecia mais forte, mais próxima, como se alguém estivesse realmente ali, chamando por mim. Quando cheguei à beira da barragem, o que vi me deixou sem palavras. Não havia ninguém. A água estava calma, como sempre, mas havia algo de estranho no ar. O som da voz havia cessado, mas uma sensação de frio me envolveu. O vento estava gelado, e o céu estava coberto por uma neblina espessa que parecia engolir tudo ao redor. Eu sentia que algo não estava certo, mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha de conforto também me envolvia. Como se estivesse sendo acolhida por algo muito antigo, algo que fazia parte daquela terra, daquela água. Fiquei ali por um tempo, sem saber o que fazer. Foi quando, de repente, ouvi novamente a voz. Mas agora, ela não estava vindo apenas da barragem. Ela parecia estar em toda parte. Luísa, a voz agora estava mais intensa, mais angustiante. E foi então que, no reflexo da água, eu vi algo que jamais poderei esquecer. A imagem que se refletia na água não era minha. Era uma mulher, com cabelos escuros e uma expressão vazia, como se estivesse à procura de algo perdido. Seus olhos estavam fixos em mim, e a sensação de ser observada tomou conta de todo o meu corpo. A mulher no reflexo parecia estar me chamando, mas ao mesmo tempo, sua presença me causava um medo profundo. Eu sabia que aquele reflexo não era normal, que não deveria estar ali. Foi então que ouvi um estalo vindo de dentro da mata. Algo ou alguém estava se movendo rapidamente, mas quando olhei, não vi nada. O pânico me invadiu, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, corri de volta para casa. Meu coração batia forte, e o medo tomou conta de mim de tal forma que eu não conseguia olhar para trás. Ao chegar em casa, minha avó estava na varanda, me esperando. Ela me olhou de uma maneira estranha, como se já soubesse o que havia acontecido. Você viu ela, não viu?
Ela perguntou, com uma calma que só ela tinha, como se já tivesse esperado por aquele momento há muito tempo. Aquela voz, aquela mulher. Ela não é de agora, Luísa. Ela é uma parte do passado, uma história que nunca foi contada. A barragem, a mata, tudo aqui é um campo de lembranças, e elas nunca se apagam. Minha avó, que sempre foi uma mulher de poucas palavras, passou a me contar o que acontecerá muitos anos antes, quando a barragem foi construída. Ela explicou que, naquele período, várias mulheres haviam desaparecido na região, e rumores diziam que suas almas ficaram presas naquele lugar. A história nunca foi oficialmente registrada, mas todos sabiam que algo de errado acontecia ali. Ela está esperando, minha avó disse. Esperando para que alguém a encontre. Alguém que possa ouvir sua história. A partir daquele dia, as coisas mudaram. Eu não pude mais ignorar o que senti à noite. As vozes continuavam, mas agora, eu sabia que elas não eram apenas um eco do passado, mas algo mais, algo que estava tentando se comunicar. Eu não sabia mais se estava lidando com algo paranormal ou com o meu próprio medo crescendo dentro de mim. Mas, de uma coisa eu tinha certeza, algo naquele sítio estava me chamando, e eu não sabia se era para voltar ou para deixar aquilo tudo para trás. Com o tempo, percebi que o sítio inteiro estava marcado por essa presença, por essas histórias não contadas. Toda vez que caminhava pela mata, senti o olhar daquelas mulheres perdidas, aquelas almas esperando. Mesmo agora, muitos anos depois, sempre que volto para a cidade, a imagem daquela mulher me persegue. Eu vejo ela no reflexo da água, vejo ela nas sombras das árvores, sempre esperando, sempre me chamando. Mas agora, ao invés de medo, sinto uma estranha empatia por ela, como se fosse minha missão, de alguma forma, ajudar a libertá-la. Meu nome é Clara, e o que vou contar aconteceu em um sítio que, até hoje, está em ruínas. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, pois não há mais ninguém lá. Mas eu sei, por experiência própria, que às vezes o silêncio de um lugar antigo é mais perigoso que qualquer coisa que possa gritar. Quando me mudei para o sítio, achei que estaria deixando para trás a agitação da cidade indo em busca de tranquilidade. O sítio ficava a umas 3 horas de carro da cidade, no topo de uma colina isolada, cercado por uma vegetação tão densa que, se não fosse pela estrada já desgastada, o lugar seria completamente inacessível. Não era um sítio grande, mas tinha um charme rústico que me atraía. Eu sabia que o tempo ali passaria de forma diferente. Que seria o lugar onde eu poderia encontrar paz. Foi o que eu pensei, mas não era bem isso que me aguardava. Ao chegar, fui recebida por uma casa velha, construída com madeira de lei, algumas das tábuas do telhado soltas e com marcas de mofo. O antigo morador, um homem de idade avançada, havia partido há muitos anos, e a casa ficava ali, intocada, esperando alguém para retomar a vida. O nome dele era Antônio, e as poucas pessoas que ainda habitavam as redondezas diziam que ele era um homem estranho. Nunca se soube muito sobre ele, apenas que ele morava sozinho e que nunca aceitava visitas. Na primeira noite, depois de instalar alguns móveis, decidi caminhar pelo sítio. O ar era fresco, o silêncio era profundo, mas havia algo de incomodamente denso naquelas paisagens. A cada passo que dava, sentia um peso crescente no peito. Não era o cansaço físico, era como se o próprio terreno me estivesse cobrando algum tipo de passagem, algum tipo de pagamento. Passei pela casa dos fundos, onde havia uma pequena capela. Era simples, com uma porta de madeira desgastada e um pequeno altar. Mas o que me chamou a atenção foi o chão, onde parecia haver marcas de arrasta, como se algo muito pesado tivesse sido movido ali recentemente. Mas o mais estranho era a sensação de que eu estava sendo observada. De repente, ouvi algo. Um farfalhar suave, mais presente, vindo do lado oposto da casa, onde as árvores eram mais densas. Algo ou alguém estava ali, mas quando fui até o local, não encontrei nada. O que havia ficado era uma sensação estranha, como se a mata estivesse viva e me encarasse. Nos dias seguintes, comecei a sentir uma presença ainda mais forte, especialmente nas noites em que eu estava sozinha.
O barulho de passos se aproximando de madrugada, uma porta rangendo à distância, sombras que pareciam se mover com a luz da lua, mas o pior de tudo era o som de uma risada baixa e abafada, que parecia vir de dentro da casa. No entanto, quando eu ia investigar, tudo estava em silêncio. Lembro-me de uma noite em particular. Estava deitada na cama, tentando ignorar os sons estranhos ao redor, quando senti uma pressão no peito. Fui acordada por um cheiro de tabaco, algo muito forte, como se alguém tivesse acendido um cigarro perto de mim. Mas, ao olhar em volta, a sala estava vazia. O cheiro persistia, mas não havia ninguém ali. Apenas uma fumaça esverdeada, que parecia se formar diante dos meus olhos e desaparecer. Fiquei paralisada de medo. Eu sabia que algo não estava certo. No dia seguinte, eu conversei com os poucos moradores da região e, finalmente, alguém me contou o que havia acontecido com Antônio, o antigo morador. Ele havia vivido no sítio por mais de 40 anos, e durante todo esse tempo, ninguém sabia exatamente o que ele fazia. Ele raramente saía de casa e, quando fazia, parecia sempre estar em busca de algo ou de alguém. Alguns diziam que ele havia sido um homem muito religioso, outros diziam que ele tinha práticas estranhas, até ocultas, mas ninguém sabia de fato. O que todos sabiam era que, antes de morrer, Antônio passou um bom tempo sozinho, isolado, sem que ninguém o visitasse, exceto por um padre local que, por sua vez, nunca falava sobre o que acontecia nas visitas. A história que me contaram, e que nunca consegui esquecer, foi que o último ano de Antônio foi marcado por uma obsessão por uma figura. Diziam que ele passava noites inteiras sentado na capela, como se estivesse aguardando alguém. Ele havia, aparentemente, feito algo com seu próprio corpo, algo que as pessoas da cidade preferiam não mencionar. Mas o que realmente intrigou a todos foi o fato de que, pouco antes de morrer, ele havia dito que finalmente encontraria o que estava procurando. Depois dessa conversa, fui visitar a capela novamente. Quando entrei, senti um calafrio na espinha. A sensação de estar sendo observada era mais forte do que nunca. O ar parecia denso, pesado, e o cheiro de tabaco voltou a me invadir as narinas. Caminhei até o altar, e lá, embaixo, encontrei algo que nunca deveria ter visto. Havia um diário, que parecia ter sido colocado ali recentemente. Quando o abri, a tinta estava borrada, mas as palavras ainda podiam ser lidas. Ela vem à noite, sempre à noite. Eu a escuto. Ela está me chamando. Eu comecei a perceber que o que Antônio estava procurando não era algo físico, mas uma entidade, uma força que havia sido trazida para aquele lugar, e que, de alguma forma, nunca o havia deixado. O diário estava cheio de menções à matriz, que parecia ser o nome de algo que ele acreditava estar esperando, mas ninguém sabia o que exatamente era. Era como se ele tivesse aberto uma porta, ou feito algo, que nunca deveria ter sido feito. Nos dias seguintes, o comportamento da casa mudou ainda mais. Os sons, as presenças, a sensação de estar sendo observada nunca mais me deixaram. Eu sabia que a casa, e tudo ali, estava guardando algo. O que, exatamente, ninguém podia me dizer. Mas uma coisa eu sabia, eu não deveria estar ali. Não sabia o que era, mas sentia que, de alguma forma, havia uma maldição no sítio. Fui embora logo depois disso, sem olhar para trás. Nunca mais voltei, ao contar minha história. Todos acharam que era apenas uma fantasia, mas eu sei o que vivi. O sítio continua lá, abandonado, mas eu nunca vou esquecer a sensação de que, de alguma forma, ainda há algo esperando ali, algo que, talvez, nem Antônio tenha conseguido encontrar. O nome é João, e sempre morei em um sítio afastado, no coração do interior, onde as lendas são passadas de boca em boca, e a distância entre o real e o sobrenatural parece um passo. Nessa época, eu ainda era muito novo, mas o que vivi naquela noite, ninguém vai acreditar, e nem eu, até hoje, entendo o que aconteceu. A casa onde vivíamos ficava no meio de uma mata densa, com o barulho das folhas batendo nas árvores sendo a nossa música diária. A casa tinha aquele aspecto de construção antiga, com paredes de barro e telhas que rangiam a cada vento.
Meu pai sempre dizia que a casa tinha história, mas nunca explicou muito bem o que queria dizer com isso. O que sei é que as pessoas evitavam passar por lá à noite. Diziam que a casa tinha algo de estranho, mas eu nunca dei muita atenção a essas histórias. Achava que era tudo superstição, essas coisas de interior. Tudo começou em uma noite quente de verão. Aquelas noites em que a brisa quase não tinha, e o calor era sufocante. Eu estava na cama, tentando dormir, mas algo me inquietava. Era uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Levantei da cama e fui até a janela, que dava para o quintal e a mata ao fundo. O luar batia forte, e eu consegui ver bem o que havia lá fora. O silêncio era total. Não se ouvia nenhum grilo, o que era muito estranho, pois naquela época os grilos eram como uma orquestra da noite. Foi então que ouvi um som distante, vindo da mata. Algo suave, mas claramente audível. Era uma espécie de lamento, como se alguém estivesse chorando ou chamando por ajuda. Fiquei paralisado. Minha mente começou a trabalhar a todo vapor, tentando entender o que poderia ser. Era uma mulher, parecia, mas a voz era tão triste, tão desesperada. Algo me dizia que eu precisava ir até lá, mas ao mesmo tempo, uma sensação de medo profundo me fazia hesitar. Eu sabia o que diziam sobre aquelas histórias, mas o impulso era maior que a razão. Pedi licença ao meu pai para sair de casa. Ele, no começo, me repreendeu, mas no fim deixou que eu fosse, dizendo que era só coisa de criança. E, de fato, isso era o que eu sentia, uma sensação de que aquela noite tinha algo de diferente, algo que eu precisava entender. Peguei a lanterna e comecei a caminhar até a mata. O barulho da noite parecia mais intenso enquanto eu me aproximava do local de onde vinha o som. Quando cheguei lá, vi algo que jamais esquecerei. Em uma clareira, uma figura feminina estava de costas para mim. Seus cabelos eram longos e negros, e ela usava uma roupa branca que parecia brilhar sob a luz da lanterna. O mais estranho, no entanto, não era ela, mas o fato de que, enquanto eu olhava, eu podia ouvir sua voz, mas não havia mexer os lábios. Era como se a voz fosse uma espécie de eco do próprio ar. O pânico tomou conta de mim. Eu estava prestes a correr de volta para casa quando, subitamente, ela se virou. Seus olhos estavam completamente brancos, como se o brilho da lua tivesse tomado conta deles. Ela não tinha expressão alguma, mas sua presença. Era como se o ar ao meu redor ficasse mais densa, mais pesado. Ela levantou a mão, apontando para casa, sem dizer uma palavra. No momento em que isso aconteceu, uma força invisível parecia me prender no lugar. Não conseguia mover os pés, como se a terra estivesse me segurando. Eu só conseguia olhar para aqueles olhos brancos e sentir uma pressão crescente no peito. A cada segundo, sentia que algo estava se aproximando, mas não sabia o que. Era uma sensação horrível, como se eu fosse engolido por aquele silêncio. Foi quando, de repente, um som alto cortou a noite, um grito. Não foi o grito da mulher. Foi como um estalo, um mugido profundo vindo da terra. Nesse momento, a figura desapareceu, sumindo entre as árvores. O som cessou e, em um piscar de olhos, tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Corri de volta para casa, sem olhar para trás. Quando entrei, meu pai estava na cozinha, acendendo uma vela. Ele olhou para mim e perguntou se eu havia visto alguma coisa. Você sentiu, não foi? Ele disse. Eu apenas acenei com a cabeça, sem saber como explicar. Depois daquela noite, comecei a pesquisar mais sobre o lugar onde morávamos. Descobri que aquele sítio tinha sido uma área de antigos rituais indígenas. Havia relatos de espíritos que, durante a colonização, foram aprisionados nas matas ao redor. Ninguém nunca contou essa história para mim, e meu pai, sempre tão reservado, nunca falou sobre isso. Eu não sabia mais o que acreditar. Será que aquilo que vi era uma manifestação de um espírito perdido? Ou era minha mente, fragilizada pelo medo, criando aquela visão? Eu nunca vou saber, mas algo me dizia que aquela noite, aquela figura, não era apenas uma ilusão. Nos meses seguintes, sempre que olhava para a mata à noite, sentia uma presença me observando.
Eu sabia que aquela figura feminina ainda estava lá, esperando para ser vista novamente, como se a casa, a mata, tudo, fosse parte de uma história maior, uma história que ainda não havia sido completamente contada. Eu tinha a sensação de que estava sendo observado, de que aquilo que vi não era o fim, mas apenas o começo de algo muito maior. E desde então, nunca mais consegui olhar para a noite da mesma forma. Mesmo que as árvores estivessem em silêncio, eu sabia que algo, alguém, ainda estava lá.